Era uma coisa assim muito, muito forte, amados, muito forte mesmo. Deus é de uma grandeza imensurável, né? A gente fica imaginando aqui, meu Deus do céu, como se aproximar desse Deus. A santificação é o que Deus pede de nós. Então não é sobre Ele o explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. compartilhando. Para pregar. Ele te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Querido Deus e amado Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Mais uma vez, Senhor, com alegria no coração, Pai, eu entro em Tua presença, juntamente com meus irmãos, Pai, que participam diariamente desse devocional. Quero te agradecer por mais um dia de vida, Senhor, por mais um dia de luta, de prova. Eu sei, Pai, que a vitória é nossa, a vitória pertence àqueles que, além de não aceitar a derrota, está em Cristo Jesus. Porque mais é o que está conosco do que o que está no mundo. O Senhor mesmo disse, Pai, eis-me aqui, usa-me a mim, Pai. Abençoa, Pai, este dia, abençoa esses momentos, que estaremos na Tua presença, Senhor, e que possamos, ó Pai, fazer o melhor, Pai, porque é para o Senhor. Então, Senhor, nos orienta, nos ajuda, nos disciplina, Pai, a entender, compreender e praticar a Sua palavra. Revela-nos, ó Deus, aquilo que está oculto ao nosso entendimento. Fala aos nossos corações. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Abençoa a minha bisneto, meu bisneto que nasceu, Senhor, que já está aos cuidados da minha netinha. Já teve alta, Senhor, está com saúde. Obrigado, Pai. É isso que eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que assim seja. Então aqui a gente está em Êxodo 12, né? Paramos de Êxodo 11 de ontem. E aqui vai falar sobre a instituição da Páscoa, né? Então, no capítulo 11, vinha justamente falando sobre a 10ª praga, né? Que, que era justamente a praga, a última praga que Deus enviaria, né? Para que o faraó, enfim, libertasse, né? O povo dele. Então, nesse trecho aqui do capítulo 12, disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, né? Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Então, aqui eles estão formando o calendário judaico também, né? Falar a toda a congregação de Israel, dizendo, né, aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro. E aqui ele fala sobre pegar um cordeiro perfeito, né? Pegar o cordeiro aqui é, e sacrificar o cordeiro para que eles comam, né, naquele dia, né? E os pães também não podem ter fermento, né? Sejam os pães asmos, né? E a representação disso daqui, que também o número de cordeiros ele tem que ser contado por família, né? Ele não pode sobrar carne para o dia seguinte. Então, o sacrifício ele tem que ser de acordo com o número de pessoas que tem na casa. Se tiver poucas pessoas, para que também tenha, né, a casa do vizinho, né? Ele também fala aqui. Então, e outro detalhe também que Deus fala é que os homens eles precisam estar cingidos. E aí foi interessante, né? Porque agora eu pelo menos eu tenho entendimento agora o que significa cingido, né? Fala assim, ó, desta maneira ou comereis. Ele fala como será comido, né? Como os animais, né, que serão comidos, né? Aí ele fala assim, não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado no fogo, né? A cabeça, as pernas e a pressura. Agora ele fala assim, ó, não deixarei dele até pela manhã, né? O que, porém, ficar pela manhã vai queimar, né? Queimá-lo-eis. Mas desta maneira vocês devem comê-lo. Lombos cingidos, ou seja, eles devem estar prontos, né? Roupas ali, o cingido é o cinto, né? Então o cinto deles eles precisam estar preparados, né? As sandálias já no pé, né? E o cajado na mão, né? E comê-lo-eis depressa, né? É a Páscoa do Senhor. Esse é o momento onde os animais serão sacrificados, né? O sangue eles vão passar na porta, né? Da casa deles, né? No batente da porta, tanto na parte de cima como nas laterais, né? Porque naquela noite, né? A morte vai visitar aquele lugar, né?
e todos os primogênitos daquela terra, no qual as casas não tiverem esse sinal, o primogênito vai morrer, né? Então, é até por isso que, depois a gente estava refletindo, né, o nome da Páscoa significa, né, que tem a tradução para o inglês, que é o Passover, né, que ela passou por cima, né, então ela passou sobre, né, o povo de Israel ali, né, e protegeu aquele sangue do cordeiro, né, então era o animalzinho mais perfeito que eles tinham ali do rebanho deles, que precisava ser sacrificado, e esse cordeiro, né, que era o mais perfeito, que protegeu, né, que cobriu, que expiou o pecado, né, do povo de Israel, para que eles não fossem mortos, para que o primogênito não fosse atingido, né? Então, mais uma vez aqui, né, fazendo referência àquilo que Cristo viria fazer por nós também, né? Então, justamente essa proteção. Aqui tem algumas coisas que eu fui marcando aqui, né? Mas basicamente é isso, né? Então, assim, é, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou, né? Então todo o povo aqui ficou, né, espantado também com aquilo que estava acontecendo, né? Então aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo, que estava na enxóvia, né, e todos os primogênitos dos animais. Então você veja, né, todos os primogênitos da terra ali foram, né, atingidos ali. Levantou-se o faraó de noite, ele, todos os seus oficiais, todos os egípcios, né, e se fez grande clamor, né, pois não havia casa em que não houvesse, né, um morto. Olha isso, né? É, que a praga que Deus mandou ali, né, devido ao coração endurecido, né, do faraó ali, né? Então, assim, os homens, próprios homens ali do Egito, né, já reconheciam, né, que não sobrava muito, né, do Egito, né, já tava, o que mais que ele queria, né? E agora veio, né, a última praga que foi justamente na qual o faraó não aguentou, né? E o faraó realmente, né, acabou cedendo, né? Então o faraó chamou Moisés e Arão e lhe disse, né, levantai-vos, né, e sai do meio do povo, do meu povo, né, tanto vós como os filhos de Israel, né, e de servir ao Senhor, como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas, vossos gados, né, como tendes dito, né, ide-vos embora, né, e abençoai-me também a mim. Ele ainda pede para ser abençoado, né? Os egípcios os apartavam com o povo, né, apressando-se em levar, em lançá-los fora da terra, né, pois dizias, pô, todos morreremos, né? Então eles já estavam ali amedrontados, que talvez, né, até todo mundo poderia morrer, não só o primogênito, né? Então eles viram ali o tamanho, era o poder de Deus, né? E Deus fez isso para revelar também o poder dele, né? Não somente ao povo de Israel, mas para o povo do Egito também, né? Então o povo tomou, né, a massa antes que levedasse, as suas assadeiras, amassadeiras atadas, né? Então eles ataram aqui em trouxas, né? Com seus vestidos sobre os lombos. E olha aqui que maravilha, né? Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata, objetos de ouro e roupa, né? E depois a gente vai ver isso aqui, vai servir para poder, né, construir o próprio tabernáculo lá na frente, né? E o Senhor fez que seu povo encontrasse o favor dos egípcios, de maneira que esses lhe davam o que pediam e despojaram os egípcios. Então, você vê o tamanho, era o temor ali, né? O medo do povo do Egito ali, que eles foram realmente dando tudo, ó, leva tudo porque não vai sobrar nada, né? Nem minha vida, né? Então leva, né? E aqui o povo saiu, foram cerca de 600 mil homens que saíram, né? Sem contar as mulheres e as crianças, ou seja, uma população muito grande ali, né? Que acabou saindo. É, e aqui no caminhada, eles estavam. Que aqui, eles fizeram um caminho aqui, ó, no qual eles iam passar pelos filisteus, iam passar por um caminho que ia ter guerra. E aí Deus fez eles desviar naquele caminho e foram beirando o Mar Vermelho, né? Eles foram beirando o Mar Vermelho. E só que isso aqui ainda teve antes disso daqui, teve a consagração dos primogênitos, aqui onde no capítulo 13, que Deus diz, né, que o povo de Israel vai consagrar todos os primogênitos que nascerem, né, do povo dele, e tanto de homens, né, como de animais também, que serão consagrados ao Senhor.
Só que tem um detalhe aqui. Os homens, eles serão, esses primogênitos, eles são utilizados para resgate do povo, né? Eles serão utilizados para serem, para servir ao Senhor. Porém, os animais, eles serão utilizados para expiação dos pecados, eles serão utilizados para sacrifício, né? Mas todos os primogênitos aqui serão consagrados ao Senhor. E essa referência é o porquê dos primogênitos, porque foi justamente os primogênitos nos qual o Senhor matou, né, dentro do povo do Egito, né, daqueles que não tinham a expiação na porta ali, né? Então é justamente uma forma de reconhecimento, né, pelo que o Senhor fez, né, ao povo de Israel, ok? É, aqui Deus guia o povo pelo caminho, né? Então os povos aqui, ó, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto disse, para que porventura não se arrependa o povo, né? Vendo a guerra e queira se voltar ao Egito, né? Então ele desviou o caminho para que o povo passasse perto do Mar Vermelho, né? É, porém, era ali eles ficariam encurralados, né? É, e aí teve o faraó, que no dia seguinte ele acordou, e no coração dele ele ficou, endureceu novamente o coração do faraó, né? E aprontou o faraó o seu carro e tomou consigo o seu povo e também 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito, né? Com capitães sobre todos eles. Então o faraó ficou, ele ficou novamente o coração endurecido, né? Novamente, porque o Senhor endureceu o coração do faraó. E aqui fala, para que perseguisse os filhos de Israel, porém os filhos de Israel saíram afoitamente. Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e o carro do faraó, né, alcançaram o campamento junto ao mar, né, perto de lá. E chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos e eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito, né, e clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será, né, por não haver sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá? Só porque não tinha cemitério lá, vocês agora não trouxeram a gente para cá para morrer aqui, né? Então o povo ainda já estava ali, já, né, amedrontado ali, né? E exortando ali o Moisés, né? Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, né? Aquietai-vos e vede o livramento que o Senhor hoje, né, vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais o tornareis a ver. O Senhor pelejará por nós e vós vos calareis. Nossa, glória a Deus. Meu Deus, hein? Que maravilha, né? Moisés fala isso para o povo, né? Que o Deus, né, vai pelejar por eles, né? E que eles vão ficar calados, né? Diante da situação que Deus vai fazer, né? E aqui disse o Senhor a Moisés, né? Por que clamais a mim? Né? Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó, em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. E aqui Moisés vem, né, e estende o bordão sobre o Mar Vermelho. Ali tem uma ventania muito grande, diz que aqui a palavra fala que venta a noite toda, né? E o mar começa a se abrir, né? O mar começa a se abrir. De repente tem uma nuvem também na frente ali do que fica na frente do povo, né, de Israel, sobre o povo de Israel. E aquela nuvem, de repente, ela vai para trás do povo e fica sobre o povo de Egito, sobre os egípcios, sobre o faraó. E aí isso aqui tem uma representação muito grande, né? Que é como se fosse o Espírito Santo, né? Como se fosse Deus ali abençoando o povo e agora o povo pudesse, né, encontrar luz no caminho deles, né? Então aquela abertura do mar, né, e já não tinha mais escuridão, mas o povo estava iluminado e aquela escuridão ficaria para trás, que é sobre o povo de Faraó. E ali o povo de Israel começou a caminhar, né, e percorrer é, o caminho ali para o outro lado. O mar estava seco, né? E eles começaram a atravessar. Quando eles estavam ao longo da travessia, o faraó,
né, novamente, né, através do coração dele ali, decidiu ir atrás do povo, né, para que o povo de Israel não tivesse sucesso na travessia. Porém, quando o povo de Israel já estava, né, é, do outro lado, Deus pediu para que Moisés estendesse a mão sobre o mar, né, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força, e os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele. E o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar, e voltando as águas, cobriram os carros, né, os cavalarianos, de todo o exército do faraó, que haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou, mas os filhos de Israel caminhavam a pé, enxuto, pelo meio do mar, e as águas lhes eram quais muros, à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia, no mar, e viu Israel o grande Aleluia. poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. Olha que Glória a maravilha, né? Deus. Glória a Deus, né? É. Que Eu maravilhoso. falo, Diga, eu querido. até gostaria de pedir para você que eu pudesse ler aqui essa parte, Amém. porque não sei se você se lembra, que fiquei uns dias sem participar, porque não tinha luz, estava sem energia, né? E eu não participei diretamente. Então, eu gostaria de ler aqui ó, essa passagem aqui, a dança de Miriam, das mulheres, quando Deus manda o maná, a jornada pelo deserto, a falta de água, né? Eu concluía com você aqui, esse pedaço aqui. Deixa eu descansar um pouquinho, você está falando muito. Então, Miriam, a profetisa, né, a irmã de Arão, tomou o tamboril na sua mão e todas as mulheres saíram atrás dela com, com tamboris, né, com danças. E Miriam lhe respondia: Cantai ao Senhor, porque sumamente se exaltou. E lançou no mar o cavalo com seus cavaleiros. Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram ao encontro no deserto, né? De Sur, e andaram 3 dias no deserto e não acharam água. Olha só. Aí o que acontece? Eles começaram a murmurar, né? Eles começaram a pedir. Poxa, mas será que Deus, o povo, murmurou contra Moisés, dizendo que haver de beber? Ele clamou ao Senhor e o Senhor mostrou-lhe um leito e lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. E eu costumo dizer que esse leito era Jesus, amados. E você vê como é que é. O povo tinha visto tanta coisa, tanto benefício, e não conseguiram ainda entender o propósito de Deus com eles. Na primeira pequena dificuldade, digo eu, pequena dificuldade, eles já blasfemavam, já murmuravam contra Deus. E Deus já viu ali que aquele povo era um povo que não tinha assim o, o fervor, né, de conhecer. Mas Deus continuou com eles, né? Então ali diz no 27, então vieram a Eli, havia ali 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto às águas. E partidos de Eli, toda a congregação dos filhos de Israel, veio ao deserto de Sim, que está entre Eli e Sinai, nos 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes: Quem dera nos morrêssemos por mão do Senhor da terra do Egito, quando estávamos sentados junto à panela de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tem tirado para este deserto para matar de fome toda a multidão. Aí o povo começa novamente a murmurar contra Deus. Era um lugar diferente, um lugar onde o sol durante o dia e a noite, aquela nuvem de fogo os guardava, mas eles não ainda conseguiam entender o propósito de Deus. E clamavam e pediram, né? E lembraram das coisas do passado. Eu quero dizer para vocês, amados, que o nosso Deus, ele
Ele não quer que nós lembremos mais do passado, amado. Ele jogou o nosso passado no mar do esquecimento e nós devemos pensar somente no futuro. É hoje, agora e o futuro. Porque Deus tem o melhor para nós. Mas esse povo ainda não tem conhecimento disso. Deus então manda a carne para ele, cordonizes, né? Onde eles passam a viver agora com o maná e as codornizes que Deus manda, provando para eles que até no deserto Deus pode fazer o melhor para cada um deles. É assim na nossa vida também. Nós temos que entender que mesmo na situação difícil, Deus está conosco. Mesmo na hora da dificuldade, quando você olha de um lado, olha do outro, não vê saída, Deus está ali. É Ele que está no controle de toda a situação. E aquele povo vai na jornada pelo deserto. Depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de si pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Redifim. E não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés de novo. Disseram: dá-nos águas para beber. E Moisés disse: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede d'água, e o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fazeste subir do Egito para nos matares de sede? De novo o povo. E Deus novamente faz com que Moisés, né, a, fere a rocha e sai água da rocha para que eles bebam. Nossa, tem uma coisa mais, uma presença de Deus ali tão grande novamente, porque quem já viu brotar água da rocha, meus irmãos? É Deus novamente provando a sua força, provando o seu poder para este povo, para que eles possam permanecer firme e sabendo que está sob os cuidados de Deus. Depois nós vamos lá para o 18, que fala a respeito do sogro de Moisés, né? É um E da pouquinho, sua Samar. mulher e dos seus filhos. Eu queria colocar dois pontos aqui. O primeiro é do maná, né? Que lembra que no maná, né? Que ele ia poder retirar o maná todos os dias, mas ele não podia guardar para os outros dias, né? Tinha que consumir Sim, aquele dia. sim, E tinha alguns homens que guardaram para o dia seguinte e ele estragava, ficava cheirando mal, né? Mas no cheirava sexto mal. dia ele podia colher duas vezes, duas porções, que era para o sétimo dia. E aquele não estragava, né? Isso era uma coisa interessante Perfeito. também, né? E outra É, coisa também é a guerra, né, com os Amaleque, né? Que teve a guerra também, que foi que o Moisés ficava, quando ele levantava os braços, né, o povo de Israel ganhava, né, tava ganhando a luta. Quando o braço dele caía, o povo começava a perder. E aí, acho que perfeito. foi Arão e Ur, né? Ficaram ali segurando o braço deles ali para que eles ganhassem, Arão e Ur, né? Ficavam sustentando a mão de Moisés para que eles pudessem ganhar a batalha ali, né? Pode continuar, seu Mar. Isso, tam- Indo bem. Pode isso ter. também dá um exemplo para nós, né, gente? Ô, Que a seu Mário, tá oração indo mais é rápido, força. Fábio. Para o seu Mário. Seu Mário, o Fábio vai capítulo por capítulo. O senhor tá pulando. Vai devagar. Eu quero ouvir tudo nos detalhes, seu Mário. Eu gosto de ouvir nos detalhes. Vamos devagar, vamos devagar. Tá bom. Vamos Tudo lá. bem, tudo Então bem. vocês viram aí que já explicou a respeito dessa guerra, né? E eles saíram dali. Aí teve a visita do sogro, Jetro, né? O sacerdote de Midian, o sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e Israel, seu povo, como o Senhor tinha tirado de Israel do Egito. E Jetro, o sogro de Moisés, tornou a Zípora, a mulher de Moisés, depois que ela lhe enviara com seus dois filhos, dos quais um se chamava Gerson, porque disse: eu fui peregrino na terra estranha, e o outro se chamava Eliezer, porque disse: o Deus de meu pai foi minha ajuda, me livrou da espada de Faraó. Vindo, pois, Jetro, ao sogro de Moisés, com seus filhos e com sua mulher, a Moisés, no deserto, ao monte de Deus, onde tinha acampado, disse a Moisés: eu, teu sogro Jetro, venho a ti com a tua mulher e teus filhos com ele. Então saiu Moisés ao encontro de seu sogro, inclinou-se e beijou, e perguntaram um ao outro como estavam, e entraram na tenda. E Moisés contou a seu sogro todas as coisas que o Senhor havia feito, e Faraó e aos egípcios, por amor de Israel, e todo o trabalho que passou no caminho, e como o Senhor os livrara.
E alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor tinha feito de Israel, lavrando a mão dos egípcios. Olha que coisa maravilhosa, né? Contou tudo o que tinha acontecido, assim como você, Ruth, está ansiosa de saber os detalhes. Aqui Jetro também ficou feliz, viu? E Jetro disse: Bendito seja o Senhor que vos livrou das mãos dos egípcios e da mão do faraó, que livrou a este povo de debaixo da mão dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque da coisa em que se ensoberbeeceram, o Senhor pujou. Então tomou Jetro, o sogro de Moisés, o holocausto e sacrifício para Deus, e veio Arão a todos os anciões de Israel para comerem pão com os diante de Deus. E aconteceu que, ao outro dia, Moisés assentou-se para julgar o povo, e o povo estava diante de Moisés desde manhã até a tarde. E vendo, pois, o povo de Moisés, tudo que fazia o povo, disse: Que é isso que tu fazes, São Povo? Por que te aceita só a todo o povo? Está em pé diante de ti nesta manhã até a tarde. E ali nós sabemos que o sogro deu a ideia a Moisés de levantar homens para poder ajudar a ele, né? Porque ele tinha que julgar sozinho, era muito serviço, muito trabalho, muita responsabilidade para uma pessoa só. E o sogro de Moisés disse: É bom o que tu fazes, totalmente desfalecerá, assim tu como este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti, e tu não podes fazer. Ouve agora a minha voz, e te aconselharei. E Deus está contigo, e tu pelo povo diante de Deus, e leva tuas coisas a Deus. Declara-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que deve andar e a obra que deve fazer. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, de verdade, que aborreçam a avareza, e põe-nos sobre eles os maiorais de 1000. E aqui nós comentamos na época, né, que o sogro de Moisés deu a ideia para ele pegar pessoas, né, escolher pessoas que aborrecia, que, que não era avarenta, pessoas que tinham idoneidade para ajudar Moisés nessa pegada. Então, eram homens escolhidos, né? Não era qualquer um. Para que julgue este povo em todo o tempo, e seja que todo negócio grave tragam a ti, mas todo negócio pequeno eles não julguem assim, a ti mesmo te aliviarás da carga e eles levarão consigo. E isto fizeres, e Deus te mandar, poderás então substituir assim também todo este povo em paz e virá a seu lugar. E Moisés deu ouvido à voz do seu sogro e fez tudo quanto lhe tinha dito. E aconteceu, e escolheu Moisés homens capazes de todo Israel, e pôs-se por cabeça sobre o povo, maiores de 1000, maiorais de 100, e maiorais de 50, e maiorais de 10. E eles julgaram, e o povo em todo o tempo e negócio árduo trouxeram a Moisés, e todo o negócio pequeno julgaram eles. Então despediu Moisés o seu sogro, o qual se foi em sua terra. O sogro foi para ele uma bênção, não é não? Porque era muito trabalho para Moisés, e graças a Deus e ao sogro, Moisés se aliviou um pouco. E ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel na terra do Egito, no mesmo dia, vieram ao deserto de Sinai, e tendo partido de Refidim, vieram de sorte e acamparam no deserto. Israel, pois ali, acampou-se defronte do monte, e subiu Moisés a Deus. Que o Senhor o chamou do monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: Vós tendes visto que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Agora, pois, diligentemente ouvires a minha voz, guardarás os meus concertos, então sereis a minha propriedade peculiar dentro de todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e um povo santo. Estas são as palavras que vos falarás aos filhos de Israel. E veio Moisés e chamou os anciões do povo e expôs diante dele todas essas palavras que o Senhor tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a uma voz e disseram: Tudo o que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo.
E disse o Senhor a Moisés: Eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: Vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e levem a eles os seus vestidos, e estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte de Sinai, e marcarás limite ao povo em redor, dizendo: Guardai-vos, que não saibais ao monte, nem toqueis o seu termo. Todo aquele que tocar no monte certamente morrerá, e nenhuma mão tocará nele, porque certamente será apedrejado ou assentado. Que seja animal, que seja homem, não viverá. Soando a buzina longamente, então subirão ao monte. Então Moisés desceu do monte, e o povo e os santificou o povo, e levaram seus vestidos. Disse ao povo: Estai prontos ao terceiro dia, e não chegueis à mulher. E aconteceu o terceiro dia, ao amanhecer, que houve trovões, relâmpagos sobre o monte, uma espessa nuvem e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. Moisés levou o povo fora do arraial e ao encontro de Deus, puseram-se no pé do monte. E todo o monte de Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e o seu fumo subia como fumo de um forno, no monte tremia grandemente. E o sonido da buzina ia crescendo em grande maneira. Moisés falava e Deus lhe respondia em voz alta. Descendo o Senhor sobre o monte de Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. E disse o Senhor a Moisés: Desce, protesta ao povo que não traspasse o termo para ver o Senhor, a fim de muitos deles não perecerem. E também os sacerdotes que cheguem ao Senhor hão de santificar, para que o Senhor não se lance sobre eles. Então disse Moisés ao Senhor: O povo não poderá subir ao monte de Sinai, porque tu os tens protestado, dizendo: Marca termos ao monte, santifica-o. E livra-lhe o Senhor, vai e desce. Depois subirás tu e Arão contigo, os sacerdotes. Porém, e o povo, se traspassasse o termo que subia ao Senhor, para não se lance sobre eles. Então Moisés desceu ao povo e disse-lhe isto. As pessoas não podiam se aproximar, né, amados? Somente Moisés e Arão. É tão grande o poder de Deus, a santidade de Deus, que os próprios povo que ali foram não podiam se aproximar nem do monte, tinham que ficar de longe. Era uma coisa assim muito, muito forte, amados, muito forte mesmo. Deus é de uma grandeza imensurável, né? A gente fica imaginando aqui, meu Deus do céu, como se aproximar desse Deus. A santificação é o que Deus pede de nós. Aí parte os 10 mandamentos. Você quer continuar, Fábio? Pode continuar, seu Mário. Tá indo bem, pode ir. Pode continuar. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tem tirado da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem das águas debaixo da terra. Não se encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou a Deus zeloso, que visita a maldade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração, daquele que me aborreceu. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não dará por inocente, não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor,
teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro, que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que nele há, e o sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Honra o teu pai e a tua mãe, para que prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não fumarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o jumento, nem coisa alguma do seu próximo. E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos, e o sonido da buzina, e o monte fumegando. E o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés: Fala, tu conosco, e ouviremos. E não fale Deus conosco, para que não morramos. E disse Moisés ao povo: Não temais, que Deus veio para provar-vos, e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. E o povo estava em pé de longe. Moisés, porém, se chegou à escuridade onde Deus estava. Então disse o Senhor a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: Vós tendes visto que eu falei convosco desde os céus. Não fareis outros deuses comigo, deuses de prata ou deuses de ouro, não fareis para vós. O altar na terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, e as tuas ofertas pacíficas, e as tuas ovelhas, e as tuas vacas, e todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. E se me fizeres um altar de pedras, não o farás de pedras lavradas. Se sobre ele levantares o teu burril, profano-lo-ás. Não subirás também por degraus ao meu altar, para que a tua nudez não seja descoberta diante deles. Estes são os estatutos que lhes prosperas. Se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, mas ao sétimo sairá fogo de graça. Se só com o seu corpo, só com o seu corpo sairá. Se era homem casado, sairá sua mulher com ele. Mário, Se seu queria senhor fazer só um comentário aqui rapidinho. Aqui faça, achei muito bonito, né, que eu estava lendo aí do Jetro, né, do sogro de Moisés, quando ele sim, vem e distribui as tarefas ali, né, e a gente vai vendo também a proximidade de Deus, né, então quanto maior a santificação, né, quanto maior a caminhada ali espiritual, não o tamanho da caminhada, né, mas a relação, né, a comunhão, né, com Deus ali, mais próximo ele vai ficando de Deus, né? Então a gente vê aqui que no Monte Sinai, o único que poderia se aproximar mesmo de Deus naquele momento era só Moisés. Então Deus falava para ele, ó, não deixa o restante dos homens se aproximar daqui, fiquem aí fora esperando, mas só vem você, né? E e aí os outros homens, alguns homens se aproximavam, né? Mas e o povo ficava lá atrás. Então, aquele quanto mais distante, né, quanto menos comunhão a gente tem de Deus, menos a gente pode chegar perto de Deus, né? Menos Deus permite que a gente se aproxime dele, né? Não porque Deus é cruel, mas porque Deus ele é perfeito, né? Ele é maravilhoso demais para conviver com o mal, né, com a maldade, né? Então, por isso, a gente tem um ensinamento muito bom aqui da gente estar se purificando o tempo todo, né? Tentando, né, ser bom, né? Porque bom só tem um, né? E aqui nos mandamentos, acho que fala aqui que os 4 primeiros mandamentos é direcionado ao Senhor, né? É o nosso relacionamento com Deus, né? E o restante é o nosso relacionamento com os homens, né? Então fala aqui de não adorar, não ter imagens, né?
não terá, né, outros deuses diante de mim. Então, todas essas questões aqui que a gente discutiu aqui sobre a importância, né, do homem ter essa relação aqui, né, e dedicação e estar prostrado a Deus aqui, né? Fala do sábado também, que é dedicação ao Senhor também. E aqui depois fala, aí já começa da relação do homem com o homem, né? Que é honrar pai e mãe, não matar, adulterar, né? Furtará, cobiçar, né? Falso testemunho. Aqui já começa a trazer outras reflexões aqui, que é em relação ao homem, né? Perfeito. E aqui fala do altar lá, né, que o senhor até comentou, né? Cuidado aí para não aparecer, né? Ó, né, não sobe no altar para não ser envergonhado, né? O senhor até A comentou, né? sua nudez. É isso aí. Pode continuar, seu mano. Obrigado. Então, falamos agora sobre as leis acerca dos que amaldiçoam os pais ou ferem qualquer pessoa, né? Quem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. E se algum dos homens pelejarem, ferindo um ou outro com pedra ou com um punho, este este não morrer, mas cair na cama, se ele tornar a levantar-se e andar fora sobre o seu bordão, então aquele que o feriu será absolvido. Somente lhe pagará o tempo que perdera e fora curar totalmente. Se alguém ferir o seu servo ou a sua serva com pau e morrer debaixo de sua mão, certamente será castigado. Porém, se ficarem vivos por 1 ou 2 dias, não será castigado, porque é seu dinheiro. Se alguns homens pelejarem, ferirem uma mulher grávida e forem causa de que a morte, porém, se não houver morte, certamente será multado, conforme ao que lhe impuser o marido da mulher, e pagará diante dos juízes. Mas, se houver morte, então dará vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão e pé por pé. Queimaduras por queimadura, ferida por ferida e golpe por golpe. E quando alguém ferir o olho do seu servo, ou o olho da sua serva, e o danificar, o deixará ir forro pelo seu olho, né? A palavra forro quer dizer que será de graça, né? Já está quitado, já não tem mais o que rever, né? E quando alguém ferir, e se tirar o dente do seu servo, ou o dente da sua serva, o deixará ir forro pelo seu dente. Olha só. E se alguém escornear homem ou mulher que morra, o boi será apedrejado, certamente a sua carne se não comerá, mas o dono do boi será absolvido. Mas se o boi dante era escarnecedor, aliás, escaneador, e o seu dono foi conhecedor disso e não o guardou, matando homem ou mulher, o boi será apedrejado e também o seu dono morrerá. Se lhe for imposto resgate, então dará como resgate a sua vida tudo quanto lhe for imposto. Quer ter escaneado o filho, quer ter escaneado a filha, conforme este estatuto lhe será feito. Se o boi escanear um servo ou uma serva, dar-lhe-á 30 ciclos de prata ao seu senhor, e o boi será apedrejado. Se alguém abrir uma cova, ou se alguém cavar uma cova e não a cobrir, e nela cair o boi ou o jumento, dono da cova pagará ao seu dono, o dinheiro restituirá, mas o morto será seu. Se alguém ferir no monte o boi do seu próximo, então se venderá e o boi vivo, e o dinheiro dele se repartirá igualmente, e também o morto se repartirá igualmente. Mas se for notório que aquele boi, tanto eras escarneador, e o seu dono não o guardou, certamente pagará boi por boi, porém o será seu. Então, tudo isso aqui são detalhes, né, que até hoje são previstos em lei. Se alguém furtar o boi ou a ovelha e o degolar, ou vender por um boi, pagará 5 bois, e pela ovelha 4 ovelhas. Se o ladrão for achado a minar
e for ferido e morrer, o que feriu não será culpado de sangue. Essa parte aqui já não funciona hoje, viu? Já não tem a mesma medida. Se o boi houver saído sobre ele, será culpado do sangue, e o ladrão fará restituição total. Se não tiver com que pagar, será vendido por seu fruto, por seu furto. Se o furto for achado vivo na sua mão, seja boi ou jumento ou ovelha, pagará o dobro. Se alguém fizer pastar o seu animal no corpo ou numa vinha, ou largar para comer no campo do outro, melhor do que seu próprio campo, ou melhor da sua própria vinha, restituirá. Se rebentar um fogo, pegar os espinhos e abrasar a merda de trigo, ou com o tempo, o campo, aquele que acender o fogo pagará totalmente o queimado. Se alguém der prata ou vasos ao seu próximo, ou guardar, a isso se for furtado da casa daquele homem, se o ladrão se achar, pagará o dobro. Se o ladrão não se achar, então o dono da casa será levado diante dos juízes e ver-se-ão meteu a sua mão na fazenda do seu próximo. Sobre todo negócio de justiça, sobre bois, sobre jumentos, sobre gado miúdo, sobre vestido, sobre toda a coisa perdida de que alguém disser que é sua, a causa de ambos virá perante o juiz. Aquele quem condenarem o juiz o pagará, e o dobro do seu próximo. Pois bem, se alguém der ao seu próximo e guardar um jumento, ou boi, ou ovelha, ou algum animal e morrer, e for dilacerado ou afugentado, ninguém o vendo, então haverá juramento. Se o senhor entre ambos de que não meteu a sua mão na fazenda do seu próximo, o seu dono o aceitará e o outro não o restituirá. Mas, se lhe for furtado, o pagará ao seu dono. Porém, se lhe for dilacerado, irá-lo-á em testemunho disso, e não pagará o dilacerado. E se alguém, o seu próximo, pedir alguma coisa, e for danificada ou morta, não estando presente seu dono, certamente a restituirá. Se o seu dono estiver presente, não a restituirá. Se foi alugada, será pelo seu aluguel. Agora que fala sobre as leis da imoralidade e idolatria. Um minutinho, Samar. Aqui a gente vê, né, que a gente agora entrou numa fase aqui que começa a falar das leis, né? Então tem a lei acerca do altar, né, de como que o altar tem que ser construído, a lei em relação aos servos, né, como deve se tratar os servos, né, os funcionários aqui, a escrava, né, a mulher também, né, o cuidado, o respeito também com a mulher, para não despojar a mulher, né, e aqui também fala do Aqui também fala da dívida, né? Acho que falou da dívida também, se o homem ficar endividado, né? É, Sim, e o período da dívida que ele tem, e se ele casar com uma, né? Também a mulher, né? Do casamento, os filhos também acabam sendo do senhor também, né? Enquanto ele não pagar essa dívida. E a gente sabe que também tem a dívida ali, ela durava 7 anos, né? Então, depois de 7 anos, aquela dívida era perdoada se ele fosse judeu, né? Se não fosse judeu, aí era só no ano do jubileu, né? Acho que era de 49 em 49 anos. Aqui também tem a lei acerca da violência aqui, né? Então, a gente vê que Deus ele trazia essas leis aqui justamente porque o homem, né, sem lei naquele momento, ele não tinha parâmetro do que era certo e do que era errado fazer, né? Então, trouxe tantos mandamentos, ó, não matar, não adulterar, não fazer isso, não fazer aquilo, ó, só olhar para o Senhor, não sei o que e tal. Porque o homem, ele fazia de tudo, né? Era totalmente, né, desregrado ali do que era correto fazer, né? Ele chega a vir falar aqui sobre a lei a própria violência aqui, né? Né? Cuidando da maldade do homem, olha, do que é justo, do que não é. Se um boi matar, se tiver um buraco no caminho, se você fizer isso, se você não teve cuidado, se você foi descuidado com relação ao que o próximo poderia isso ou não. Então ele veio trazendo todas essas delimitações justamente para que, né, o juízo fosse aplicado ali, né? Então era justamente essas leis aqui que
Moisés ali parava ali na frente do povo, e o povo fazia uma fila e vinha, né, trazendo os problemas, né? Ó, aconteceu isso aqui, fulano matou, fulano roubou, o meu boi caiu, não caiu, né, e Moisés ia julgando justamente baseado em cima dessas leis aqui que o senhor acabou de ler, né? Aqui as leis das propriedades também, né? E também falando justamente também sobre essa questão, se roubou, se não roubou, se até para se emprestou para um amigo, né? Ó, deixei, eu fui viajar, deixei com o amigo cuidando, mas quando eu voltei, eu, né, não estava mais lá. Então, não sei se ele morreu, se ele comeu, o que aconteceu, né? E levava pro julgamento, né? E juiz ali, né? Determinava quem era o certo, quem era correto, e quem tivesse errado, o que aplicava o juiz ali tinha que ser feito, né? Então, a gente vê ali todo, né? Realmente quase que leis, aqui já fala, ó, leis civis e religiosas aí, o próximo aí já, né? Destrinchando exatamente o que ia ser feito, dependendo da situação que acontecesse ou não, né? E por aí, pode continuar, seu Mário. Obrigado. O que eu achei interessante que você falou aí é que a gente para para pensar e ver, né, que esse povo não estava à deriva, esse povo tinha um governo, tinha leis a ser praticada, né? Eles não saíram de lá e iam para outro lugar de qualquer maneira. Tinha que haver responsabilidade em todos os atos e atitudes, em qualquer negociação. Então, esses detalhes aqui nos mostram, né, que tudo tem um limite, tudo tem um esquadramento, tem uma direção. Não é à toa, né? Deus é um homem, é perfeito e a perfeição tem que ser levada a sério, né? Então, quando ele fala aqui, às vezes, acerca da imoralidade, da idolatria, ele fala assim: ó, se alguém enganar alguma virgem que não for desposada e se deitar com ela, certamente adotará por sua mulher. Se seu pai inteiramente recusar dar-lhe, dará dinheiro conforme o dote das virgens. A feiticeira não deixarás viver. Todo aquele que se deitar com o animal certamente morrerá. Se deixar, se estrangeiro, não. Não. O que sacrificar aos deuses e não só ao Senhor será morto. O estrangeiro não afligirás, nem o oprimirás, pois estrangeiro foste da terra do Egito. Nenhuma viúva, nem órfão afligireis. Se de alguma maneira os afligirdes, e eles clamarem a mim, eu certamente ouvirei o seu clamor. E a minha ira se acenderá, e vos matarei a espada, e vossas mulheres ficarão viúvas, os vossos filhos órfãos. Se alguém prestar-me dinheiro ao meu povo e ao pobre que está contigo, não se haverás como ele, como usuários, não lhe imporeis usura. Se tomares em penhor o vestido do teu próximo, lhe restituirá antes de pôr no sol, porque aquele a que a sua cobertura é o seu vestido da sua pele, em que deitaria, vou ler aqui novamente, porque aquela é a sua cobertura e o seu vestido da sua pele, em que se deitaria. Será, pois, que quando clamar a mim, eu ouvirei, porque sou misericordioso? Os juízes não amaldiçoarás, e os príncipes dentre o seu povo não maldirás. Veja bem, varão, a palavra de Deus aqui é interessante essa parte aqui, ó, porque muitas coisas acontecem hoje por falta de conhecimento. Olha aqui, porque aquela, no versículo 27, a sua cobertura e o seu vestido da sua pele é que se deitará, é o que se deitaria. Será que, pois, que quando clamar a mim, eu ouvirei, porque sou misericordioso? Então Deus Aqui, seu fala, Mário, está dizendo justamente sobre a questão aqui da misericórdia do homem, né? Não ser extremamente justo, né? Então, às vezes, a pessoa tem uma dívida com você e você pede até a roupa da pessoa, fala, me dá tudo que você tem, e deixa a é, pessoa despojada. Mas e aquela roupa que ela ia exatamente, dormir, aquele pão, ela ia almoçar, ela ia comer, você vai querer tirar tudo da boca da pessoa, vai deixar ela sem nada, né? E aí depois você vai não, pedir misericórdia a Deus, depois você vai querer pedir graça a Deus.
né? Então, assim, na mesma medida que você dá para os outros, né, Deus também vai dar para você, né? Então, Deus vem Perfeito. chamando a atenção aqui do homem justamente para que tenha, né, discernimento sobre isso, né? Tenha discernimento. E Até tenha fala até dos misericórdia, juros, né? né? Se você emprestar para o pobre, não cobra juros, não, coitado. Ele não tem nem como sobreviver ali, tá se matando ali para Pois poder é. pagar as contas dele, e você vai querer cobrar juros, né? Então, quer dizer, É. tenha discernimento sobre as suas atitudes, né? Essa palavra aqui eu já comentei com vocês uma vez, e a gente foi até lá acho que Tiago, né? Capítulo 4, que fala do jornaleiro, né? Que o jornaleiro clama a Deus, né? Porque o rico, né? O opressor, o, maltrata o pobre. Então o clamor sobe até Deus. Quando você faz qualquer coisa assim que a pessoa não tem com saída, que a pessoa não tem um socorro, Deus lá de cima vem em socorro. Então nós precisamos prestar muita atenção nessas coisas, sabe? Os juízes não amaldiçoarás. Ainda fala assim, ó, os juízes não amaldiçoarás, e o príncipe dentre o teu povo não amaldirás. Então, quer dizer, nós não podemos amaldiçoar os juízes, nem os príncipes, porque eles são autoridades acima de nós. As tuas primícias e os seus licores não retardarás. O primogênito de teus filhos me darás. Olha só. Assim farás dos teus bois e das tuas ovelhas. 7 dias estarão com sua mãe, e ao 8º dia os dará. E ser-me-eis homens santos, portanto, não comereis carne despedaçada no campo, aos cães o lançareis. E eu, temendo isso, sabe o que eu fiz essa semana? Quando eu tirei o mel ali, separei o primeiro pote e levei para o pastor. Eu falei, isso aqui, a primícia é do Senhor. Receba aí. Glória a Deus. Ó, o testemunho Amém. falso e a Deu horário aqui, injustiça. seu Mário. Deu horário. Podemos Ah, continuar amanhã. já passou, né? Já passou. Isso. Mas é interessante, né, Fábio? Tanta coisa, rapaz. Eu estava imaginando aqui, sabe, Fábio, tomando um pouquinho do tempo aí, que aqui no Brasil, você sabe que nós estamos no período do carnaval, né? Rapaz, você precisa ver, rapaz, como é que esse povo, um povo que não tem, que não conhece a Deus, o esforço que eles fazem, a determinação, os detalhes das, sabe, das roupas. Olha, o desfile, se você olhar assim, ó, é uma escola mais bonita do que a outra, nos detalhes, na roupa, na vestimenta, o esforço que eles fazem para agradar a quem? Então, são coisas, amados, que a gente vê. Nós vamos ver aqui mais para frente o que Deus pediu para Moisés na construção do tabernáculo, né? E nas vestes dos, dos sacerdotes, enfim, tudo de ouro, coisas assim, sabe? Impressionante, feito da melhor forma possível. Então a gente pode ver hoje, a gente fala assim, meu Deus do céu, eu fiquei olhando assim, eu falei, rapaz, como é que Ei, esse povo tem aí, essa. seu Mário, esse povo Oi, faz hoje e faz com detalhes, como o senhor falou, e é bonito para ver, mas eles fazem para o homem. E eles não estão fazendo nada novo, eles estão copiando, porque o senhor viu aí, quando é que Moisés recebeu de Deus instruções para fazer vestes de ouro, com pedras preciosas, com tudo mais bom que tinha na terra, foi feito para quem? Para ele, para poder entrar na presença dele. E esse povo faz para quem? Para o homem. Mas ainda assim que eles fazem o melhor deles, mas não é para a melhor pessoa. Então, que valor tem, né? percebe, menino? São coisas que a gente fica analisando, né? E vê que o homem, Deus dá capacidade a ele. Se ele soubesse, né, o quanto Deus nos dá, Deus nos capacita, e saber que tudo vem de Deus, tudo é de Deus, tudo é para Deus, eles não parariam para pensar e repensar, né? Que Deus é o autor e consumador da nossa fé. Mas nós temos aqui na terra ainda, nós sabemos, nosso próprio Jesus falou,
no mundo jaz o maligno, né? Então, essa é a diferença. Mas tomamos aqui como exemplo, né? Tudo isso que nós estamos vendo. Amém? Amém. E a gente vê coisas do mundo assim, né? Essas coisas carnais aí que é engraçado, né? E assim, esses dias eu nem abro a internet pra eu falar, "Meu, não tem nada pra ver, né? Não tem nada de bom, então deixa a internet fechadinha ali. Já não tenho o costume de olhar, né? Internet assim, porque só tem notícia ruim. Se espremer, é igual, né? Só sai sangue, né? É, Então deixa pra lá, né? E ontem eu tava assistindo um jogador de futebol. Às vezes eu passo aqui, pego o YouTube ali, gosto de, né, ver coisas antigas do Palmeiras ali e tal. E aí tinha uma entrevista do jogador que eu gostava muito, né? Me inspirava muito quando eu era garoto e tal. E tava fazendo entrevista e tal. E a entrevista tava indo bem. Até que chegou uma hora que ele falou assim: não, que eu gosto de ficar naquela zona do campo, né? Eu sei que, então eu falei assim, mas é na zona que a gente gosta de ficar, né? Fiz essa brincadeira, né? Aí eu olhei, né? Falei, olha, misericórdia, né? Quer dizer, era uma pessoa ali que poderia estar sendo modelo para alguém, né? Poderia, como era para mim quando garoto, né? pois é. E ao invés Já de levou para poder outro trazer campo, alguma né? coisa boa, um marmanjo de 50 anos falar que gosta de ir pra zona, né? Não, não é zona que a gente gosta de ficar, É, né? Então, assim, não tem, né? Não tem discernimento do que fala, né? Porque ele poderia estar usando, verdade. né, o poder que Deus deu a ele, né? Que é a oportunidade de ele poder ser referência para alguém, para trazer, né? Ser modelo de maldade, Não, né? Não, é na usa zona que para eu o gosto de mal. ficar, né? Para o mal, né? É, Felizmente é misericórdia, né? assim mesmo. É, Mas é porque não conhece a Deus, varão. A verdade é é. essa. Aí na hora eu Mas já até nós estamos desliguei, aqui para falei, não, fazer a não, diferença. não faz sentido mais continuar assistindo. Eu fui lá e desliguei, falei, falou besteira. É, vai lá. Censura, né? Então É isso amanhã a aí. gente prossegue aqui no 23, né? Vou até anotar aqui, que é para a gente Amém. não esquecer. Fala Amém. sobre o Obrigado pela testemunho ajuda aí, falso Silvio. da injustiça. E Amém. olha, eu acho que valeu, hein? A Amém. Ruth que vem assistindo aí, vem. O que é que você achou, Ruth? Silmário, ó, palavra para mim é sempre bom. Eu sou essa pessoa que, igual eu falei, quando tem a chance de ter as coisas em detalhe, é como você fala a minha língua, entendeu? A minha língua é os detalhes. Então eu sempre amo, sabe, as coisas minuciosamente, sabe? Feita, detalhada. Eu amo isso, mas o senhor foi muito bem também. Eu gostei muito bom, entendeu? É, Deus fala com a gente, não importa como, nos detalhes ou entendeu? Como ele quer que seja. Mas é igual eu falo, a minha língua, quando eu entendo mais, é quando eu vou em detalhes, entende? Que cada um tem um Certo. tipo de linguagem, né? A minha já Sim, descobri que eu sou aquela que ela aprende com detalhe, com coisas, entendeu? Então, é por isso que sim, quando eu falei aquilo, vai devagar, seu Mário, vamos devagar, vamos nos detalhes. É porque eu quero ouvir tudo e não quero perder nada, sabe? sim, sim. Mas é isso mesmo. Para mim, o efeito de ouvir a palavra do nosso Pai é assim, outra coisa para mim. Eu já tive fases e fases na minha vida de caminhada com Deus, mas eu sei que a melhor dela é aquela que você para ouvir Ele, entendeu? Então, eu É estou verdade. vivendo essa fase. Por isso eu falo que para mim é a melhor. Você para ouvir Deus. E ainda assim, ainda me pego me cobrando por eu ser essa pessoa de detalhe, me cobrando, entendeu? Ué, você está ouvindo mesmo? Você ouviu? Então, por que É. não, entendeu? Não está fazendo diferença, mas é igual também eu disse que é uma desculpa ou eu não sei, que às vezes eu escuto e esqueço logo em seguida, mas o Senhor também já está trabalhando nessa parte, que o Senhor restaura qualquer coisa. Uma pessoa me falou que uma pessoa que nasce com esquizofrenia, que é esquizofrênico, o cérebro dele nunca vai mudar. O cérebro dele vai ser sempre ruim.
Eu falei para essa pessoa: você tem certeza que você está falando? Sim, a neurociência. Eu falei: não, não, esquece a neurociência. Você falou que essa pessoa nunca vai mudar, ela vai ser um esquizofrênico para sempre, que isso é assim que tem que ser. Ela falou: sim, é assim. Eu falei: então me desculpa, a gente pode conversar outra hora, porque agora eu não estou preparado para falar contigo, porque o Deus que eu creio, ele cura, ele restaura esquizofrenia, ele restaura qualquer coisa. E se você está me dizendo que não, eu não tenho argumento para falar contigo. Então, vamos esperar mais um pouco e falar uma outra hora, um outro dia, que eu saiba conversar com você, porque agora eu só sei isso e eu vou bater nessa tecla, entendeu? Então, para mim, Deus Sim, é aquele que ele faz qualquer coisa, mas é qualquer coisa. Ele faz qualquer coisa, ele cura qualquer doença, ele faz qualquer coisa. E aí tá, hoje nós viu isso, nós ouvimos isso. Ele abriu o mar vermelho. Quem que pode fazer isso? Ele livrou é aquele verdade, povo da, entendeu? Ele livrou aquele povo de um exército enorme que era muito maior que eles. E tinha verdade, condição? Não tinha condição. Como que ele não pode curar uma esquizofrenia, entendeu? É igual nós verdade. estávamos falando isso, porque nós estávamos falando das doenças do século. Foi a nossa conversa, entendeu? E ela falou uma que não tinha cura, era essa. Eu falei, como pode você falar isso? E é uma pessoa que tinha, que tem, né, Deus, mas entrou para estudar na neurociência e mudou muito a pessoa, sabe? Então, eu acho que, independente do que você busca, do conhecimento que você busca, Deus tem que estar em primeiro lugar sempre. E ele não muda. Ele não muda hoje, ele não muda amanhã. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é aquele que pode todas as coisas. Para aquele que crê, talvez para ela não funciona, porque ela não crê agora. Amanhã ela pode mudar também a mente dela e ver que sim, para Deus tudo é possível, para Deus nada é impossível, entendeu? Então, é, eu fiquei um pouco triste com aquela conversa, porque ela falou e eu conheço uma pessoa assim, entendeu? E a mãe ora de dia e de noite e, e ela confia que Deus vai sarar. Ela tem dois filhos assim e ela pede oração, sabe? E até se vocês lembrarem, pode pôr ela na oração de vocês quando lembrar, porque ela já sofreu muito. Hoje as crianças foram para o Brasil, hoje está cuidada com o pai e ela está aqui. Mas as crianças ainda precisam de cura, ainda precisa Sim, eles não são mais crianças, já são adultos, entendeu? Mas é, às vezes eles têm algumas atitude, sabe, do que eles dizem ser essa doença. Mas ela falou que ela ainda que desistiu quando eles foram, sabe? Porque ela lutou é, tanto e ela cansou. Então, ela agora estava voltando a pedir a Deus para curar eles. Talvez agora é a hora que Deus vai ouvir ela, porque agora ela não está cansada, a mente dela está mais aberta, entendeu? E ela pode pedir e crer, porque Deus fala só tão somente crer e será feito, certo? Talvez aquela época que ela estava pedindo, que ela estava lutando com eles, ela estava tão pressionada por todos que ela não creu o suficiente, entendeu? Porque se a Bíblia diz tão somente crê e será feito, mas muitas das vezes a gente não tão somente crê. A gente deixa a dúvida entrar, a gente deixa as vozes erradas entrar na mente, no coração, e a gente perde o foco do que você estava pedindo, do que você estava querendo. E uma vez que você perde o foco, é igual com Pedro. Quando Pedro andou, ele estava com foco, ele andou nas águas. Mas quando ele tirou o foco, ele afundou. Então, assim é com a gente. Se a gente tira o foco, começa a ouvir vozes demais ao nosso redor, você muda o foco,
muda tudo. Então, eu acredito que foi essa coisa que passou com ela na época. Hoje ela está mais ligada com Deus, menos preocupada porque ela tem ajuda. O pai agora ajuda, cuida deles. Ela cuida financeiramente e espiritualmente orando de longe, né? Mas o pai cuida fisicamente, entendeu? Então, o Senhor tem um propósito em tudo. E o dela, e com os filhos dela, ele vai estar cumprindo também, porque ela é uma mulher de Deus. Mas eu acredito que Deus pode fazer, entendeu? Ainda que o homem fala que não. Deus muda DNA. Deus faz o que ele tem que fazer, porque ele é Deus. A gente só precisa crer. É fácil Como é o falar, nome dela? mas é Eneida. Eneida. Uhum. Eu Eu nem estou sei se anotando posso estar aqui. falando, entendeu? Assim, mas de qualquer forma, eu não acho que... Não, mas é uma coisa que chamou sua atenção, né? A esquizofrenia é uma Porque doença, quando assim, essa que pessoa precisa de veio cuidado. falar, quando essa pessoa veio falar comigo, sabe? é, Nós começamos a falar de depressão, disso, daquilo. E aí ela falou: ah, uma coisa que não tem cura, não tem como mudar, o DNA não muda, e bababá. É isso. Daí eu falei: eu não concordo contigo, entendeu? Eu não concordo mesmo. Então, vou precisar estudar um pouco mais para mudar a minha cabeça, mas eu não prefiro não mudar, porque para mim Deus pode todas as coisas, todas, é todas, entendeu? Então não é isso que vai dizer que Deus não pode com isso. Como assim que ele não pode? Então, É verdade. assim, eu vou entrar. Deus abençoe vocês. Essa casa que eu entro hoje, a pessoa não gosta que a gente use o telefone nem nada, então eu vou desligar aqui, mas que vocês estejam orando, eu agradeço por tudo e que nós tenhamos um dia abençoado por Deus, guardado por Ele, vestido com a armadura dele, protegido por Ele, nós e a nossa família, em nome de Jesus. Amém. Vai em paz, minha filha. Vai em paz. Deus te abençoe. Já faz alguns dias já que eu pedi para vocês estarem orando por mim também, pela minha família, porque no último mês tem acontecido algumas coisas aqui na minha vida também, que o inimigo, né, fica rodeando Atacado. e o meu trabalho também, minha saúde também. Tenho, nas últimas semanas, ficado, né, com dores nos meus braços também, Sim. e minhas finanças Tá. também. Então, assim, o inimigo, a gente, não sei se é prova de Deus, né, se é o inimigo atacando, que eu possa ter discernimento, né, para que o Papai do Céu me revele aquilo que precisa ser revelado e que eu tenha o entendimento necessário, que eu esteja pronto, né, para fazer, né, obedecer, seja o que for, e que ele me proteja, né, proteja meu lar, proteja minha casa. Sim. Deixe-me orar. Meu Deus, meu Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Tua palavra fala, Pai. Se nós fizermos tudo conforme o Senhor nos manda, pediremos o que quiser e nos será feito. Se nós crermos em oração, pedirmos em oração, o Senhor nos concede. Eu estou agora, Pai, em oração. Eu te peço, Pai, em nome do teu Filho, Jesus, o Cristo, Salvador. Entra com providência, Pai, nas nossas vidas, Pai. Minha vida, na vida do Fábio, na vida da Ruth, do Caio, da Marineide. Em especial do Fábio, Senhor, que passa por um momento difícil na área da saúde, do seu lar, do seu trabalho, suas finanças. Pai, o Senhor é o médico dos médicos. O Senhor é o advogado dos advogados. É o Senhor dos senhores. Tudo é teu.
Tudo vem de ti e é para ti. E eu, neste momento, Senhor, peço pela vida do Fábio, Senhor. Abra as comportas do céu e derrama sobre ele bênção tal, Pai, que advenha a maior abastança, Senhor. Afasta, Senhor, inimigo, Senhor, da tenda dele, Senhor. Repreendo, Pai, em nome de Jesus, todo mal, toda angústia, toda tristeza, todo mau entendimento, caia por terra em nome de Jesus, Pai. Que haja paz de espírito, Senhor. Que haja consciência, Pai. Que haja paciência. Que haja entendimento, Pai. Que haja paz. Que o Senhor é o mestre em quem eu ponho a confiança, Pai. Sei que o Senhor vai responder estas orações. Oro também pela Ruth e por a sua colega, a Eneida, que clama pelos seus filhos que são esquizofrênicos. Uma palavra até difícil de falar. Mas que o Senhor esteja tratando desses filhos, desta família, desta área, Pai. O Senhor, Pai, tem sobre si todas as coisas, Pai. Então, Senhor, ouve o meu clamor, ouve a nossa oração. É um momento especial, Pai, em que estamos orando. E eu sei que o Senhor está aqui, como o Senhor está lá também nos Estados Unidos. O Senhor está em toda parte ao mesmo tempo. E que o Senhor está ouvindo este clamor, esta oração. Entra com providência, Pai. Muda a história, Senhor. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Nos dá um dia de vitória, Pai, na tua presença. Amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como Você a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. Vai pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.